Queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo 124. Estamos dando continuidade à nossa série de exposições nos Salmos de Romagem. E esse é o quinto salmo nessa série, que começa com o Salmo 120. Salmo 124, ouçamos a leitura de todo o salmo. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Graças a Deus por isso. O Salmo 124, que nós temos diante de nós, foi escrito pelo rei Davi. Davi, pela graça de Deus, compôs vários dos salmos que estão presentes aqui no Saltério, no cânon bíblico. E ele é autor de pelo menos 2 dos salmos de romagem, que são estes salmos que fazem essa coleção que vai do 120 até o 134. E esse é o segundo salmo de Davi que nós estamos vendo aqui nessa coleção. Esse salmo é um hino de louvor e exaltação a Deus por livramentos, por libertação concedida em momentos de grande perigo. Aqui o rei Davi reconhece, em primeiro lugar, que se Deus não tivesse ao lado do seu povo e não interviesse em momentos difíceis, o povo estaria perdido. Versos de 1 a 5. Depois ele bendiz a Deus, porque Deus, em momento de socorro, sempre vem em salvamento do seu povo, versos 6 a 7. E ele termina o salmo declarando a sua confiança em Deus e conclamando o povo a confiar no nome do Senhor. A primeira pergunta que nós precisamos fazer é: em que situação Davi escreveu esse salmo? Quando a gente sabe que Davi é o autor, então fica fácil responder. Nós vamos ler nos livros históricos que relatam a vida de Davi e perguntar em que situações ele teria escrito um salmo como esse. E há pelo menos 3 situações em que Davi poderia ter escrito esse salmo que nós acabamos de ler, falando da libertação de Deus. A primeira é aquela história muito conhecida quando ele enfrentou o gigante Golias. O gigante Golias era o campeão dos filisteus, estava ameaçando o exército de Deus. Ninguém tinha coragem para aceitar o desafio do gigante, que dizia: mandem alguém lutar contra mim e quem ganhar então decide o destino da guerra. E Davi era um pastor de ovelhas, homem não treinado na batalha, e chega para trazer alimento para os seus irmãos que estavam no serviço militar, e ouve lá o gigante desafiando o povo de Deus, e não somente desafiando o povo de Deus, mas insultando a Deus. E Davi então é tomado de um grande zelo pelo nome de Deus e resolve ele mesmo partir para enfrentar aquele homem grande, poderoso, um guerreiro já experiente. E com uma pedrada na testa do gigante, Davi põe fim ao conflito. Se Deus não tivesse do lado de Davi, o gigante Golias tinha engolido ele vivo, como diz aqui. As águas e as torrentes teriam passado por cima. Mas Deus estava do lado de Davi e lhe deu esse grande livramento. Então, ele pode ter escrito esse salmo em lembrança daquele episódio. Há um outro momento na vida do rei Davi em que esse salmo também poderia ter sido escrito. É quando ele estava fugindo do rei Saul. Quando Saul descobriu que Davi era o escolhido de Deus para reinar no lugar dele, Saul, começou uma campanha para matá-lo e o perseguia onde soubesse que ele estava. E há um relato de como o rei Saul, com o seu exército, descobriu onde Davi estava acampado e veio pelo lado da montanha, para circundar a montanha e chegar onde Davi estava. Eles estavam separados somente por uma montanha.
Então estava o exército de Saul indo nessa direção, do outro lado da montanha, um morro, não é? Estava Davi e os seus homens tentando fugir, e eles iam encontrar-se na esquina, não é? E o resultado ia ser desastroso para Davi. E quando Saul se aproxima, está perto realmente de pegar Davi e matar, chega o mensageiro e diz: Saul, os filisteus acabam de invadir lá a tua cidade, tem que ir lá agora. Faltando isso aqui para pegar Davi, Saul é obrigado a desistir e volta para resolver os problemas que estão acontecidos lá na sua terra, não é? E foi a libertação de Deus. Deus livrou Davi. Certamente ele seria morto pelo rei Saul naquele encontro que parecia inevitável, não é? Se Deus não estivesse ao lado de Davi quando os homens furiosos se levantaram contra ele, então Davi teria sido engolido vivo, como diz o Salmo, teria sido destruído como a torrente, como a enchente que passa e destrói todas as coisas. Mas também há um outro episódio na vida de Davi em que ele poderia ter escrito esse salmo. Foi quando o filho dele, chamado Absalão, se revoltou contra o seu pai Davi e queria tomar o reino, queria tomar o trono de Israel, e liderou um golpe de estado contra o seu próprio pai. Quando o pai viu que Absalão vinha e que Absalão já tinha os militares ao seu lado e os influentes e os políticos, Davi fugiu pela porta dos fundos da cidade. E ele foi embora juntamente com a sua tropa, mas deixou um conselheiro, amigo dele, chamado Uzai, lá no palácio. E quando Absalão toma o palácio, reúne todo mundo, Uzai está lá no meio, né? E aí o Absalão, agora rei, pergunta aos conselheiros: o que é que nós vamos fazer agora com o meu pai, que está fugindo, está para atravessar o Rio Jordão? Aí um conselheiro chamado Aitofel disse: você tem que matá-lo agora. Se você não mandar o exército para acabar com Davi agora, você não vai fazer mais isso. Aproveita que ele está cansado, está fugindo, está desorganizado, e mata agora. Aí Uzai disse: esse conselho não é bom não. Porque, rei Absalão, o senhor conhece seu pai. Seu pai, ele está acuado, é feito uma ursa no campo, é uma fera ferida. Se você mandar seus exércitos agora, Davi vai destruir esse pessoal e vai virar o golpe. A melhor coisa é deixar ele atravessar o rio, acampar, e quando ele estiver de noite, tranquilo e descansado, a gente ataca de surpresa. Aí o rei disse: esse conselho de Uzai é melhor do que o de Aitofel. E disse para Aitofel: não, eu vou fazer o que Uzai está dizendo. Aitofel ficou tão brabo que foi se enforcar em casa, né? Ficou tão decepcionado que se enforcou. Mas isso foi o que livrou Davi, o conselho daquele homem que estava lá no palácio. Senão Davi teria sido de fato destruído naquela noite. Se Deus não estivesse do lado de Davi, quando os homens se levantaram contra ele, ele teria sido destruído. Pelo menos 3 situações, nós não sabemos exatamente qual delas, mas pelo menos há 3 situações que a gente sabe na vida de Davi em que Deus efetuou um grande livramento. Deus o livrou do perigo, e o salmo é a respeito disso, de que Deus está do lado do seu povo e que Ele intervém na salvação do seu povo. Mais tarde, esse salmo foi adicionado aos cânticos dos peregrinos, aos salmos de romagem, que os peregrinos cantavam a caminho de Jerusalém, quando iam visitar o templo ou o tabernáculo para o serviço a Deus, oferecer os seus sacrifícios e adorar o nosso Deus. E esse salmo, ele também é muito conhecido entre os crentes, porque ele expressa os sentimentos do nosso coração, na nossa jornada aqui nesse mundo, quando nós peregrinamos para Jerusalém. E poderíamos também contar quantas vezes Deus esteve ao nosso lado e de quantos perigos Ele nos livrou. É um salmo que fala então a respeito disso. Vamos então para a exposição do salmo. Em primeiro lugar, Deus está ao nosso lado, versos 1 e 2. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Aqui Davi está falando de Deus estar do seu lado, e é isso que vai fazer a diferença. Eu estava estudando esse salmo, preparando a minha mensagem, e um comentarista contou uma história
que ele acha que ilustra bem isso aqui. Ele lembra quando era menino, não é? E ele morava no Canadá, e lá depois da escola era tradição jogar hóquei. É aquele esporte canadense próprio para o frio, não é? E o pessoal jogava na rua mesmo, acabava as aulas e o pessoal ia lá para aquelas ruas onde não tinha trânsito. A gente sabe como é isso, eu fiz isso quando era menino, né? Naquele tempo, a rua onde eu morava não tinha calçamento, era de terra. De tardezinha a gente colocava 2 barras de futebol, né, parecendo gol, e a gente jogava a famosa pelada, né? A turma, os meninos vinham, jogavam e tudo mais. Aí ele estava contando que lá a escola terminava, o pessoal botava o equipamento, começava a jogar hóquei, e 30 minutos depois chegava o Jack. Jack era o melhor jogador que tinha, e eles já tinham combinado. O Jack chegava depois, porque ele tinha aula até mais tarde, né? Quando ele chegava, o jogo já estava em andamento. Quando o Jack chegava, ele ia para o time que estava perdendo. E não importava de quanto o time estivesse perdendo e que time estava perdendo. Quando o Jack entrava, o jogo acabava com vitória para o lado de Jack. Não fora Jack que estivesse ao lado do time, eles teriam perdido completamente. Jack era o salvador de todo o time perdido naquele jogo. Então ele diz que isso aqui ilustra muito bem o que Davi está dizendo aqui. Se Deus não estiver do nosso lado, nós estamos perdidos. Estamos perdidos. É porque Ele está do nosso lado que nós somos libertados, que nós somos livres de situações de perigo, de calamidade, de crises, né, que nós vamos demonstrar aqui. Isso, Deus ao nosso lado, nada mais é do que uma forma de expressar aquilo que na Bíblia e na teologia nós chamamos de a doutrina da aliança, a doutrina do pacto. Que Deus fez uma aliança com o seu povo, de entre a humanidade, Deus escolheu aqueles que são seus, com eles fez uma aliança, selada no sangue de Jesus, prefigurada pelo sangue dos animais no tempo do Velho Testamento, e nessa aliança Deus diz: eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo, eu estou do lado de vocês. Isso significa então, em termos práticos, que Deus age em nosso favor, e isso significa que Ele nos liberta de perigos, que Ele nos livra não somente de situações de risco materiais, mas mais ainda situações de risco espiritual. Ele nos protege, Ele nos corrige, Ele nos sustenta, Ele nos guia aqui nesse mundo, porque Ele é o nosso Deus e somos o seu povo, Ele está do nosso lado. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor está do nosso lado por conta da aliança. Lembre que que Deus está do nosso lado não por causa de méritos nossos, não porque nós somos melhores do que qualquer outra pessoa, não porque você particularmente é melhor e tem mais méritos do que qualquer outra pessoa, mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pela aliança que Ele fez com seu Filho Jesus Cristo, porque Jesus morreu e derramou seu sangue pelo povo de Deus, por isso Deus está do nosso lado. E essa é a doutrina fundamental do cristianismo. Ou seja, é a partir disso, de que Deus está do nosso lado, que nós podemos falar de salvação, de vida eterna, perdão de pecados, o mundo vindouro e de todas as bênçãos que Deus preparou para nós. Nos versos 3 a 5, Davi diz o que é que aconteceria se Deus não estivesse do nosso lado. 1 e 2, ele está dizendo, Deus está do nosso lado. 3 a 5 ele diz, se Ele não estivesse, veja o que é que aconteceria. Final do verso 2: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Davi usa 3 figuras aqui para descrever o que é que aconteceria conosco se Deus não estivesse ao nosso lado. Primeiro, ele usa a figura do fogo, né?
Aí no verso 3 ele diz que os homens nos teriam, ele usa a primeira metáfora de um terremoto. No verso 3, os homens nos teriam engolidos vivos. A figura que está aqui é da terra num terremoto se abrir e as pessoas caírem vivas na fenda, que depois se fecha como uma boca que engole, que se abre, pega alguma coisa e fecha. Então a figura é essa, de um terremoto. Há no Antigo Testamento pelo menos uma ocasião em que isso aconteceu, que Deus fendeu a terra e os inimigos do povo de Deus foram engolidos vivos pela boca da terra. Então imagina isso. Davi está dizendo, se Deus não estivesse do nosso lado, nós seríamos como pessoas que caem numa fenda, quando o terremoto vem e abre a terra, nós teríamos sido engolidos vivos, engolidos vivos, se Deus não estivesse do nosso lado. A segunda figura que ele usa aqui, ainda no verso 3, ele diz assim, os homens nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. A ira se acendeu, a raiva ficou tão intensa como uma fornalha, como fogo que a tudo destrói, que a tudo devora. É a segunda figura. E a terceira está nos versos 4 e 5, que é a figura de uma enchente. Ele diz no verso 4, as águas nos teriam submergido, teria passado sobre nós a torrente, e águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma, se o Senhor não estivesse do nosso lado. Nós teríamos sido destruídos. Essas três figuras que ele usa, a terra se abrindo para engolir, um incêndio de grandes proporções e uma enchente que sai destruindo tudo ao seu redor, ilustra os perigos que nós passamos aqui nessa vida. E não somente os perigos materiais, o risco físico, mas especialmente os riscos espirituais e as ameaças espirituais para nós. Nós temos que lembrar que estas coisas, elas têm uma aplicação espiritual e que de todos os perigos que podem nos cercar, o maior de todos é o perigo espiritual, aquele que representa uma ameaça à nossa alma, a ameaça ao nosso destino eterno, ao estado em que nós viveremos eternamente depois da morte. Segunda, então é isso aqui. Primeiro ponto, vai de 1 a 5, Davi está dizendo, se Deus não estivesse do nosso lado, nós seríamos destruídos como num terremoto, como num incêndio ou como numa enchente. No verso 6 e 7 ele diz, mas Deus libertou o seu povo, e ele relembra essas libertações, e ele bendiz a Deus, bendito o Senhor, e aí ele usa mais duas metáforas para falar da libertação de Deus. A metáfora é uma ilustração tirada da vida diária para ilustrar ou deixar claro um ponto espiritual. Aqui, ele usa em primeiro lugar a figura de um animal de presa, provavelmente um leão. Veja o verso 6. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A gente gosta de assistir o Discovery Channel, eu gosto de vez em quando, né? Ou então o Planeta Animal Planet, que são esses documentários a respeito da vida animal, e de vez em quando aparece um documentário sobre a vida dos felinos, né? Os leões, e a gente fica olhando assim, fica com o olho fito na tela quando passa aquelas imagens de um leão correndo atrás de uma gazela, não é? Ou de qualquer outro animal de menor porte ali, e o bicho vai para um lado, vai para o outro, e o leão vai atrás até que pega, e quando pega pelo pescoço e morde e fica quieto, e até o bicho morrer, não é? Esperando ele morrer. É uma cena meio cruenta, né? A gente não gosta muito, fica com pena do bichinho lá, mas o leão pega, e depois que ele pega, que crava os dentes no pescoço da vítima, não tem saída. Enquanto ele está fugindo, a gente de vez em quando vê lá, né, nas filmagens, um bichinho mais esperto que dá uma rasteira, sei lá, ele dá um nó lá no leão e vai embora. Mas se o leão pega, acabou. Mordeu no pescoço, quebrou, e ele fica lá esperando, não tem escapatória não. Bendito o Senhor que não nos deu como presa aos dentes deles. A salvação de um animal daquele era praticamente impossível, e Davi sabia disso, porque várias vezes ele livrou o seu rebanho
de um urso, de um leão. Ele sabia o que é que um leão e um urso poderiam fazer quando pegasse um animal do rebanho. Era uma salvação impossível, mas bendito seja Deus que não deixou que fôssemos destruídos pelas presas do oponente. A segunda figura que ele está usando aqui é de uma armadilha de pássaros, verso 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Quando eu era menino, morava no interior do Ceará, na região do Cariri. Meu pai tinha uma fazendinha onde tinha, pulando a cerca, do outro lado do vizinho que nunca aparecia, tinha uma lagoa, onde vinha muito passarinho. E uma das maneiras que a gente tinha de pegar passarinho era pegar um galho de árvore seco e colocar visgo de jaca. Não é? O visgo da jaca verde, ele é pegajoso, é uma cola, não é? Então a gente untava aquele galho de visgo e subia na árvore que ficava à beira da lagoa, né? E lá colocava bem visível aquele galho ali e a gente ficava esperando. E chegava um passarinho para beber água, pousava no galho, acabou-se. Ele ficava preso pelo visgo da jaca. Ele tentava fugir e não fugia. E o que a gente fazia? Era só subir na árvore, catar o passarinho vivo, né? Estava preso. Então, eu peguei muito passarinho. O Ibama, por favor, não grava não, o Ibama não pode saber dessas coisas. Então, quando eu era menino, eu peguei muito passarinho. Ele pousou no galho, estava perdido. A única esperança dele era não pousar no galho. Se ele pousasse, aquela armadilha funcionava muito bem e ele não tinha como escapar. Aqui, essa é a figura que é usada aqui, embora naquele tempo era usado o sistema de laço, não é? Se preparava um laço, uma espécie de armadilha que pegava o bicho desprevenido, alguma isca ou coisa dessa natureza, mas o ponto é o mesmo. Uma vez que o caçador, ele pegou o pássaro, não tem saída. Mas aqui Davi fala que Deus o livrou como um pássaro que escapa da armadilha. Ele fala aqui que quebrou-se o laço e nos vimos livres. Quem é que quebrou o laço? É Deus, naturalmente. A interferência de Deus numa situação que parecia impossível, que não tinha saída, não tinha luz no fim do túnel, como um animal preso na boca de um leão, como uma ave que está presa no laço. Deus então intervém e naquilo que parecia impossível vem a libertação. E por isso Davi diz: bendito seja Deus, Deus deve ser bendito. Ele termina no verso 8 dizendo, e é a conclusão de tudo isso, depois de refletir sobre tudo isso, usando essas figuras, né, do dia a dia que ilustram muito bem esse ponto, ele conclui: da única forma possível, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Essa é a conclusão então que a gente chega, quando a gente olha para trás, quando nós vemos os livramentos que Deus nos deu, quando nós lembramos da doutrina da aliança, que Deus está do nosso lado, lembramos das suas grandes e gloriosas promessas, como Ele é fiel, então nós não podemos chegar a nenhuma outra conclusão a não ser essa, que o nosso socorro aqui nessa vida e para a vida futura está somente no nome daquele que é o Criador dos céus e da terra. É por isso que Ele pode fazer essas interferências, é por isso que Ele pode atender orações, é por isso que Ele pode resolver casos impossíveis, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Tudo lhe obedece, tudo está debaixo do seu controle. Não há ninguém acima dele, não há ninguém que possa contestar a vontade dele ou fazer aquilo que ele não queira que seja feito. Por isso, o nosso socorro não está nos homens, não está nas pessoas, embora Deus possa usar as pessoas para nos ajudar, mas a gente sabe que por detrás de toda providência, de todo livramento, de toda ajuda, de todo socorro, está o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Terminamos então perguntando, irmãos, o que é que esse salmo nos ensina? E eu queria alinhar aqui 3 ou 4 pontos. O primeiro é que nós enfrentamos muitos perigos e situações de risco aqui na nossa jornada nessa vida.
Está errada aquela teologia que diz que porque Deus está ao nosso lado, nada de ruim vai nos acontecer, nenhum perigo vai acontecer conosco. Não, não, não. O fato de que Deus está no nosso lado não quer dizer que Ele vai impedir ou então que Ele vai fazer com que tudo, que a nossa vida seja uma vida super tranquila, sem problemas, sem dificuldades. Não, não. Mesmo que Deus esteja ao nosso lado, aqui nesse mundo, nós sofremos violência das pessoas, adoecemos, passamos por crises de relacionamento e tantas outras coisas, não é? E especialmente aqui nesse mundo nós estamos sujeitos a muitos perigos espirituais que, num certo sentido, são muito mais graves do que esses perigos temporais. Nós corremos o risco de cair em pecado, de esfriar no relacionamento com Deus, de sermos tentados e oprimidos pelo diabo, de sofrer hostilidade no mundo. A nossa vida é cercada de ameaças aqui nesse mundo. Mas nós podemos e devemos clamar ao nosso Deus em todas as situações, lembrando do que diz o Salmo 124. Segunda coisa que nós podemos lembrar aqui, lendo esse Salmo: nem sempre Deus nos liberta retirando as ameaças e os perigos físicos e temporais. Queridos, Deus estar ao nosso lado significa que Ele vai fazer sempre aquilo que é melhor para nós. E aquilo que é melhor para nós nem sempre é livrar a gente de sofrimento, de dor e de angústia aqui, porque é através dessas coisas que Deus obtém o fim maior, que é formar o nosso caráter, é nos fazer semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está ao nosso lado, a doença, a dificuldade financeira, as ameaças, elas não vão nos destruir, mas elas vão nos fazer melhores, crentes maduros, crentes espirituais, e vão nos desapegar dos amores desse mundo e vão nos fazer desejar mais o reino vindouro e as coisas de Deus. O bem maior que Deus quer para nós nem sempre está na segurança financeira, na saúde física, no bem-estar desse mundo aqui, mas é Deus usando tudo isso para o nosso bem. Exemplo, apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios capítulo 12, espinho na carne, 3 vezes ele diz: Deus, tira de mim essa dor, tira de mim essa humilhação. Resposta de Deus: não, não e não, porque a minha graça te basta. Não fora Deus que estivesse ao lado do apóstolo Paulo, aquele espinho na carne o teria destruído. Mas Deus atendeu a oração de Paulo, não tirando o espinho, mas dando graça para que ele pudesse suportar. O nosso Salvador, lá no Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele contemplava a agonia da cruz. E como homem que era, dizia: passa de mim esse cálice 3 vezes. Qual foi a resposta de Deus? Não, não e não. E deixou que o seu próprio filho fosse levado à cruz e padecesse aquela agonia, porque tinha um bem maior, tinha um propósito maior com tudo aquilo, que era a redenção do seu povo. Não estivera Deus ao nosso lado, o Senhor Jesus não teria sido fortalecido para suportar a agonia da cruz e morrer por nós, para que nós tivéssemos redenção. Então, o fato de ter Deus ao nosso lado não significa que nós vamos ter uma vida isenta de problemas aqui, não. Significa que Ele vai usar isso para o bem maior, que é o crescimento espiritual, para que nós sejamos mais e mais parecidos com Ele. A última coisa que eu queria dizer aqui é que a libertação maior de todas, e esse ponto é uma decorrência do primeiro, não é? Desse último que eu acabei de falar, a libertação maior de todas que Deus pode nos dar é dos perigos eternos e espirituais. É Deus quem nos livra de Satanás. Não é interessante que no Novo Testamento essas metáforas que eu citei aqui, elas são aplicadas a Satanás? Por exemplo, lá no Novo Testamento, o Pedro diz aos seus leitores: irmãos, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a provar vocês. Lembra da fornalha que Davi falou? E esse fogo ardente, lá no contexto de Pedro, é instigado pela ação de Satanás, promovendo perseguição contra o povo de Deus. Quem é que é chamado de leão que ruge e anda ao redor no Novo Testamento? Satanás. De quem é dito: cuidado com as astutas ciladas e armadilhas de Satanás. Então todas essas figuras, elas aparecem no Novo Testamento
e são aplicadas a Satanás, que é o inimigo de nossas almas. Ele é que arma o laço, ele é que é o leão da presa, ele é que vem com esse incêndio, ele que quer passar essa torrente em cima de nós. E Deus nos livra aqui nesse mundo do nosso inimigo, Satanás, o inimigo das nossas almas, que nos tenta, que nos quer oprimir, que nos quer derrubar e que nos quer afastar do nosso Deus. Se Deus não estivesse do nosso lado, nós já teríamos sido destruídos completamente pelo diabo e seus anjos.